Boa noite, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui para um momento saudável. Hoje nós teremos uma palestra incrível, né? Meu nome é Argélia, estou falando diretamente aqui de Curitiba. Já desenvolvo essa atividade, conheço esses produtos já há 19 anos e hoje nós teremos uma pessoa especial que estará aqui, né, nos falando um pouco mais para agregar nos conhecimentos. Todo mundo já sabe, mas é sempre bom a gente saber um pouquinho mais, né? E então hoje a gente vai estar recebendo diretamente lá de Fortaleza ele, nosso palestrante de hoje, que é o esposo da Juliana, pai de 5 filhos. Ele trabalhou com pesquisa de ensino na área de ciências biológicas por 10 anos. Então, entende, né, realmente, de toda essa área. É autor de livros nas áreas de biologia celular, molecular, bioquímica, fisiologia, palestrante internacional. Isso aí agrega muito, né, conhecimentos, não só aqui, mas essa convivência com pessoas fora do Brasil, de outros países também. Consultor independente da Herbalife há mais de 26 anos, então realmente faz uso dos produtos, tem resultado, e ele é pesquisador independente, sempre trazendo novidades nessa área, e hoje ele é mentor de estilo de vida, bem-estar, desenvolvimento pessoal, e sempre trazendo mais conhecimentos para nós. E hoje nós teremos ele aqui falando para a gente, né, sobre esse poder fisiológico da água. Então, me ajude a receber diretamente lá de Fortaleza, professor Davi Menezes. Boa noite. Muito boa noite a todos. Obrigado, Argélia, pela introdução. Sejam todos muito bem-vindos, quem está conectado aqui agora no Zoom e também no YouTube. Aproveitem ao máximo a oportunidade que nós teremos esta noite de falarmos sobre a água. Muitas pessoas, quando a gente toca nesse assunto, dizem: o que você vai falar sobre a água? Uma coisa tão óbvia. Não é tão óbvio depois que vocês tiverem a oportunidade de serem expostos ao conhecimento que eu preparei para esta noite. Vou agora compartilhar minha tela para que a gente possa começar a nossa apresentação. Se você puder ter um material para anotação, para que você possa registrar suas dúvidas e depois você conversa com o seu consultor, que é responsável pela sua presença aqui, aproveite também essa oportunidade. Vamos começar. Então, como a Gélia falou, esse vai ser o tema da nossa aula de hoje, o poder fisiológico da água, e nós vamos abordar a água dentro de alguns contextos. Vamos falar sobre saúde, imunidade, metabolismo, emagrecimento e longevidade, ou seja, temas extremamente relevantes e com conhecimento embasado na ciência mais moderna. Então, a primeira mensagem que eu quero deixar com vocês, assim, para inspirar todos, é essa: saúde é barata, a doença é cara. E onde é que começa o processo de conquista da saúde? Começa com conhecimento. Então, aqui tem uma segunda mensagem: a informação que você não tem pode estar lhe prejudicando, e a ignorância não é uma bênção. Então, hoje à noite, nós teremos um conjunto de informações que vão ser de extrema praticidade. Então, vocês vão ter conceitos poderosos e atualizados e também um veículo para colocar esses conceitos em prática e usufruir dos melhores benefícios. E esse veículo, basicamente, chama-se atitude. O conhecimento sozinho não é poder. Ele só traz poder quando você coloca em prática e muda hábitos e comportamentos. É a partir daí que você realmente adquire o poder do conhecimento. Vamos começar, então, a nossa aula falando sobre um contexto importante, que é o conhecimento científico tradicional. Quando eu estava em sala de aula, ensinando ciências biológicas há 3 décadas, eu tive o privilégio de escrever alguns livros, como a Argélia falou, e essa daqui é a minha obra principal. Essa edição é de 1992, só para vocês terem uma ideia, então nós estamos fazendo exatamente 32
30 anos, né, da edição do lançamento até agora, 2022, e esse exemplar foi encadernado pelo meu pai e encontra-se na biblioteca particular dele. E eu, então, estava fazendo uma revisão dos conteúdos para montar essa aula e deparei com um capítulo do meu próprio livro, capítulo Noções Básicas de Bioquímica Celular, e eu começava sempre pelas propriedades da água. Muitos colegas de profissão ficavam me criticando porque eu dedicava uma aula inteira para falar sobre a importância da água, como base do conhecimento para falarmos sobre bioquímica. Muito bem, então vamos começar pelo planeta, para depois a gente chegar no ser humano e compartilhar com vocês as dicas práticas de hoje. Então, a água é o principal composto bioquímico que permite a existência humana na Terra, não só humana, como todas as formas de vida, e é o nutriente mais vital em qualquer fase da nossa vida. Nós temos a água como o componente mais importante do nosso corpo, e hoje vocês vão entender as diversas nuances da água e a participação dela em todos os processos fisiológicos e todos os processos que garantem a nossa qualidade de vida. Dá uma olhada nessa imagem para vocês já refletirem comigo qual é o nosso primeiro desafio que nós temos pela frente e como é que nós vamos dar a nossa melhor contribuição. Se a gente pegar toda a água que está contida no nosso planeta, por isso que ele é chamado planeta Terra, cabe dentro desse cubo que vocês estão vendo aí, proporcional também da estrutura da Terra. Como é que se encontra, então, a distribuição da água no planeta? Vejam que informação importante, pessoal. 97,5% da água é água salgada. Só 2,5% é água doce. Preste atenção a esse detalhe. E olha como essa água doce encontra-se hoje dividida no nosso planeta. Primeiro, calotas polares, águas subterrâneas, rios e lagos. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa informação, porque a falta dessa informação leva ao desconhecimento e ao desperdício. E esse desperdício está afetando a qualidade de vida de muitos seres humanos. Uma em cada 3 pessoas hoje no mundo, cerca de 2,5 bilhões de indivíduos, não têm acesso à água potável, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a UNICEF. Vocês estão vendo aí a foto de uma criança com um comportamento animal, bebendo água estagnada, água que não é potável, porque está absolutamente necessitada. Então, como é que nós podemos, no cotidiano, no dia a dia, hoje, amanhã e sempre, termos cuidados para que a gente possa desenvolver algumas práticas de economia doméstica de água? Primeira coisa, lavar a louça. Se você controla a abertura da torneira, não deixa a torneira aberta enquanto você está lavando, você já pode ter uma economia absurda, porque aqui estão os cálculos. 15 minutos que você leva lavando a louça são mais de 240 litros se você deixar a torneira aberta. Caixa de descarga. Se você fizer uso da descarga completa, você pode jogar fora 20 litros numa única descarga, ou até mais. Se você, então, economizar e, por exemplo, deixar para urinar quando você vai tomar banho, você já pode ter aí uma economia de água significativa. Outra dica, escovar os dentes. Não deixar a torneira aberta. Fazer a barba, não deixar a torneira aberta. Abrir somente quando é necessário. O banho de chuveiro, não ficar cantando debaixo d'água. Ter a oportunidade de cantar em outros ambientes, porque nós temos necessidade importante e urgente de economia de água, pessoal. A gente só sabe a importância da água quando falta água na nossa casa. E outra dica é lavar o carro. Ao invés de usar a mangueira que fica ligada, você usar o balde. Então, todos esses pequenos detalhes de economia de água que você pode praticar no dia a dia na sua casa, os especialistas calculam que um indivíduo adulto pode chegar a economizar, praticando tudo isso aqui, cerca de uma piscina olímpica de água em um ano. Então, isso é muita coisa quando a gente coloca o efeito acumulado. Agora, vamos falar sobre uma outra dimensão da nossa prática diária que nós podemos ter conhecimento e usar para a economia de água. Estamos falando aqui da alimentação. Vejam que informação importante essa daqui. A Herbalife Nutrition, ela usa proteína de soja em vários produtos. Eu acredito que isso é do conhecimento de boa parte de vocês. Em comparação com as proteínas animais, ela é uma fonte de proteína ecologicamente correta. Por quê?
fornece até 17 vezes mais proteína por hectare do que a carne, frango e leite, que são as principais fontes desejadas pela população, além de usar muito menos água do que as proteínas de origem animal. Nosso foco aqui hoje é falar sobre água. Então, como assim a minha alimentação pode contribuir com a sustentabilidade? Veja essa informação aqui curiosa. Para produzir 1 quilo de carne bovina, são necessários 15 mil litros de água potável. A maioria das pessoas não tem essa informação. E quando você faz uso da soja, quando você consome a soja como ser humano, não consumindo a soja através da carne bovina, da carne suína, como acontece com a maioria das pessoas. Grande parte da produção de soja no nosso país, somos o segundo maior produtor de soja do mundo, é feita para transformar em ração para alimentar animal, para poder os seres humanos que não vivem sem carne se alimentarem diretamente. Então, quando você usa a soja como fonte primária de proteína, além de você alimentar muito mais pessoas, olha a quantidade de água, meus amigos, que é usada para produzir 1 quilo de proteína isolada de soja. Não chega nem a 40 litros de água, comparado com 15 mil litros para 1 quilo de carne bovina. Então, se nós pudermos resumir, essa tela, que foi extraída de um artigo científico recente, fala sobre a importância de nós comermos mais vegetais e menos animais, em primeiro lugar, pela nossa saúde, em segundo lugar, pela saúde do planeta, para termos uma atitude mais consciente, mais coerente. Observem esse gráfico aqui, ó. No extremo esquerdo, nós temos a menor utilização de terra, a menor utilização de água potável e a menor liberação de gases de efeito estufa, representada aqui pela soja e seus produtos derivados. As plantas, de uma maneira geral, têm esse impacto reduzido no ambiente. Os alimentos de origem animal, exatamente o contrário. Então, quando você fica sem comer carne, você dá a sua contribuição. Não estamos falando aqui, fazendo apologia ao veganismo. Estamos fazendo uma recomendação de aumentar o consumo de vegetais enquanto diminuímos o consumo de animais. 5 vezes mais água utilizada quando você consome produtos de origem animal, 10 vezes mais terra é utilizada e 25 vezes mais liberação de gases de efeito estufa. Então, eu criei essa mensagem aqui como uma espécie de desiderato para que as pessoas se inspirem e pratiquem. Coma mais vegetais e menos animais, porque é melhor para você e melhor para o planeta. Agora vamos entrar na matéria propriamente dita. A água ela é responsável por cerca de 60% a 70% do corpo, do peso do nosso corpo. Então, nós somos verdadeiros aquários ambulantes. Quando eu estava em sala de aula, dando aula de biologia, eu gostava muito de fazer uma provocação com os meus alunos. Eu escolhia um aluno aleatoriamente, colocava esse aluno em cima de uma cadeira, na frente de todo mundo, então aquilo já chamava bastante atenção, e aí pedia que todo mundo ficasse em silêncio e pedia que eles tentassem ouvir o barulho. Aí eu pegava o aluno e sacudia. E ninguém escutava o barulho de água balançando dentro do corpo do aluno, como aconteceria com um recipiente com 60% a 70% preenchido com água. E, ao mesmo tempo que se você injetar uma seringa vazia e tentar puxar água de dentro do músculo, você não consegue. Você só consegue se você atingir o vaso sanguíneo. Então, por que quando puxa não vem e quando agita não faz glu, 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 glu? Fazia essa pergunta dentro de sala de aula e conquistava bastante a atenção dos alunos para entender que a água, embora seja o componente mais abundante, ela está associada ao segundo componente mais abundante do nosso corpo, que são as proteínas. Então, a água, em grande parte do nosso organismo, não está livre na forma líquida, ela está formando micelas associado às proteínas. Então, para a gente entender isso melhor, vamos analisar aqui juntos a distribuição dos líquidos corporais. Então, imagina uma mulher com um peso de 65 quilos, com aproximadamente 67% de água. Estamos fazendo aqui um cálculo aproximado para facilitar as contas. Ou seja, isso dá 43 litros, a quantidade de água que tem no corpo dessa mulher, com 65 quilos e 67% de água. Como é que esses líquidos estão distribuídos? Em 3 grandes compartimentos. A maior parte desses líquidos está dentro das células, nós chamamos líquido intracelular, 40%, representaria 26 litros dos 43. A outra parte é o líquido extracelular,
que representa 25%, que daria 16 litros. Esse líquido extracelular, aí você pode falar o intravascular, que são os vasos sanguíneos, os vasos linfáticos, e o intersticial, que está entre as células nos tecidos. E, finalmente, o líquido chamado transcelular, que é só 2%, que seria 1 litro. O que é esse líquido transcelular, Davi? O céfalo raquidiano, que é o líquido que alimenta o nosso cérebro e a nossa coluna vertebral. O líquido sinovial, que alimenta as nossas juntas, articulações. O sêmen, que é produzido por glândulas especiais masculinas e que dá possibilidade de transporte dos espermatozoides. E o humor vítreo e aquoso, que são os líquidos que existem dentro do nosso globo ocular. Então, de uma maneira geral, essa é a distribuição da água no nosso corpo. Então, a água é, sem dúvida, comprovada cientificamente, o nutriente mais importante e o único cuja ausência provocará morte em poucos dias. Então, os efeitos da água no desempenho diário, na saúde, tanto a curto como a longo prazo, são bastante claros, e é sobre isso que nós vamos conversar esta noite. Então, aqui uma informação importante: um adulto médio pode passar até 7 semanas sem comida, mas não sobrevive além de 7 dias sem água, que evidencia a importância desse nutriente para a nossa saúde, para o nosso bem-estar e para a nossa biologia. O Dr. Batman Galidi, que é um médico iraniano já falecido, que fez a sua formação tanto no Irã como na Inglaterra, é um dos maiores especialistas, era um dos maiores especialistas em estudo de água do mundo. E ele tinha uma frase célebre, ele dizia: você não está doente, você está com sede. Então não trate a sede com remédios, beba água. O que ele quer dizer com essa frase? Ele quer dizer o seguinte, que a gente tem que começar a cuidar do nosso estilo de vida, porque grande parte das doenças que nós estamos sofrendo não são doenças de origem genética, são doenças de estilo de vida, não são doenças infecto-contagiosas. A maior parte das doenças hoje, as famosas doenças crônicas não transmissíveis, está levando mais de 70% a óbito da população brasileira, podem ser evitadas com mudanças de estilo de vida. Então, aqui uma provocação. O que você costuma fazer quando a luz de alerta acende no painel do seu carro? Dá uma olhadinha aqui na tela. O que normalmente a gente faz quando esses sinais aqui começam a piscar? Dependendo do tipo de luz que está acendendo, você vai resolver o problema. E se várias luzes acenderem ao mesmo tempo, você está vendo que seu carro precisa de cuidados urgentes. Imagina que você levasse o carro para a oficina e lá na oficina, em vez de tomar providências, você simplesmente pedisse o mecânico para desligar o fusível e apagasse essas luzes que dão sinal de alerta no seu carro e saísse de lá com o carro circulando sem ter tomado as providências para a revisão. O que isso tem a ver com aquilo? É exatamente assim que se comporta a maior parte das pessoas. Como é que se tratam doenças de estilo de vida? Dá uma olhada aqui nos medicamentos hoje mais vendidos no mundo e no Brasil. E o que está por trás disso aqui? Dor de cabeça, corpo dolorido, inibidor de apetite, azia, depressão, antihipertensivo. Se vocês conhecem pessoas com mais de 45, 50 anos, a maioria dessas pessoas tem esses medicamentos em casa, em uso, muitas vezes contínuo, controlado por receita médica. A pergunta é, todos estamos condenados a isso ou é possível viver mais e melhor sem necessidade de medicamentos, só se reportar os medicamentos quando for o último caso, quando realmente for necessário? O que está acontecendo é que as pessoas não estão se cuidando, não estão cuidando dos pilares que geram a saúde, estão perdendo a saúde muito cedo e estão ficando dependentes de despesas médicas hospitalares cada vez mais elevadas. E cada um desses medicamentos aqui não é inócuo, produz efeitos colaterais para os quais vão ter outros medicamentos. Então, isso é um grande negócio chamado indústria da doença. Nós estamos trabalhando na indústria do bem-estar. Então, primeira coisa é o conhecimento, segundo é a atitude, terceiro é a prática. Então, vamos falar agora sobre a importância da hidratação. O que a água pode fazer por você? Preste atenção aqui, esses diversos itens que nós fizemos uma compilação. Primeiro, é o principal componente da maioria dos tecidos, como nós já vimos, participa na formação dos sucos digestivos, mantém as membranas mucosas úmidas,
contribui para o equilíbrio do meio interno, contribui para a eliminação dos metabólicos através da formação da urina, lubrifica as juntas, é necessário para a comunicação dos neurônios, protege o cérebro e a coluna vertebral contra choques mecânicos, regula a temperatura corpórea, libera nutrientes dos alimentos através da digestão e da absorção, e ainda trabalha na circulação e assimilação dos nutrientes para todo o organismo. Tem muito mais coisa que nós poderíamos falar sobre a água. Agora eu quero ir por tópicos. Como é que a água apoia o nosso sistema imunológico? Que neste momento, a maioria dos seres humanos tomou conhecimento que existe um sistema imunológico e que ele é importante. Reforçá-lo. Primeiro, a água ajuda a absorver os nutrientes. Digestão, absorção e assimilação dos nutrientes. Sem água não há possibilidade de você levar os nutrientes para todo o corpo, incluindo para as células de defesa. Segundo, apoia a saúde das membranas mucosas. Que membranas mucosas são essas? São exatamente aquelas membranas que funcionam como barreiras que protegem a entrada do nosso corpo. Elas estão na nossa árvore respiratória, no nosso sistema digestório, no nosso sistema gênito-urinário, nas nossas mucosas oculares. Então, todas essas superfícies que protegem contra a entrada no nosso meio interno de agentes que podem provocar doenças, é fundamental que esteja bem hidratada para que essas células especiais do sistema imunológico possam exercer sua função já na entrada, na barreira. Só que quando entra, é preciso que haja um sistema de defesa interno. E esse sistema de defesa interno tem um papel muito importante, o famoso sistema linfático. Esse sistema linfático ele tem gânglios, e nesses gânglios tem células especializadas, glóbulos brancos, que ajudam o corpo a combater infecções. E se o sistema linfático não estiver bem hidratado, só para vocês terem uma ideia, quase 95% da composição do sistema linfático é água. Se você desidrata, o sistema linfático não funciona direito, consequentemente, sua defesa será comprometida. Então, o equilíbrio da água no corpo é o quê? O equilíbrio entre a água que você ingere e a água que você elimina. Quem é que controla esse equilíbrio? Uma região nobre do teu cérebro, situada na base do cérebro, chamada hipotálamo. Lá ele tem neurônios especializados em analisar a composição química dos fluidos, e quando essa composição química está alterada na sua osmolaridade, ou seja, tem muita concentração de sais e pouca concentração de solvente, aí ele dispara a sensação de sede e bota você para ir atrás de fluidos. Só que beber água somente quando está com sede não é uma boa estratégia, porque a sede é um indicador tardio. Quer dizer, quando sentimos sede, já é um sinal de que você está desidratado. O organismo já não está funcionando direito. Então, uma dica importante aqui, para onde quer que você vá, esteja acompanhado com a sua fonte de hidratação. Desenvolva o hábito de carregar uma garrafinha com você. E garrafinha essa pode ser metálica, pode ser de plástico protegido, plástico que não libere substâncias xenobióticas. Isso tudo vocês podem obter informações na hora que vocês forem adquirir. Agora, quais são os sinais que você tem que ficar atento para que você evite a desidratação? O primeiro deles, boca seca. Segundo, urina escura. Quanto mais clara e menos odor tiver na sua urina, melhor indicador de que você está bem hidratado. Constipação, prisão de ventre, halitose, ou seja, mau hálito, e baixo rendimento nos seus treinos. Tudo isso são evidências, são sinais de que você necessita melhorar a sua hidratação. Entretanto, precisamos dar uma atenção especial para esses dois momentos da nossa vida, o momento em que nós somos bem novos e o momento em que nós estamos terminando a nossa jornada. Então, indivíduos, crianças com menos de 2 anos de idade, ainda está sendo formada a estrutura do hipotálamo que controla os mecanismos da sede. Então, a criança tem que ter muita atenção com a sua hidratação. E os idosos estão perdendo exatamente o oposto. Então, esses casos aqui à esquerda é a responsabilidade dos pais ficarem atentos e dos cuidadores, e à direita é necessário que desenvolva o hábito de tomar água. Isso vale para qualquer idade, certo? Mas no caso da terceira idade, na fase em que nós somos idosos e que vamos perdendo a percepção da sede, nós precisamos beber água independente de termos sede.
Esse estudo aqui que foi desenvolvido numa província na China, província de Hunan, onde tem muitos centenários, eles fizeram uma pesquisa e foi demonstrada uma relação altamente significativa entre a qualidade da água mineral, principalmente a riqueza de oligoelementos, são aqueles minerais que têm pequena concentração, como zinco, selênio, manganês, molibdênio, cromo, na água potável, e a saúde desses centenários que participaram desse estudo. E a conclusão foi bem clara. A água potável apresentou como um dos maiores fatores para a saúde local e a longevidade dos centenários. Então, a mensagem está boa. Beber água pode nos proporcionar viver mais e melhor. Agora, como é que ocorre esse equilíbrio da hidratação? Como é que ocorre o equilíbrio hídrico do corpo? Observem esse gráfico. Esse estudo, vocês estão vendo aqui o título, né? A água como um nutriente essencial e as bases fisiológicas da hidratação. Onde é que começa, então, toda a fisiologia da hidratação? Começa nesse equilíbrio entre a água que entra e a água que sai. Vamos analisar primeiro a água que sai. Todo mundo sabe que sai água pela urina, sai água pela pele, pelo suor e pela própria transpiração cutânea, sai água pelo ar que nós expiramos e sai água pelas fezes. Se nós somarmos tudo, nós estamos falando aqui de aproximadamente 2,5 litros em um ambiente cuja temperatura não esteja muito elevada e uma pessoa que não esteja praticando exercícios físicos mais intensos. Tá certo? Porque esses dois fatores são fundamentais para definir a quantidade de água que você necessita. A temperatura e a umidade do ambiente e o nível de atividade física. Então, para ter um equilíbrio, é necessário que você reponha a quantidade de água, porque você não tem reservatório de água dentro do corpo. Muita atenção para isso. Então, tem 3 fontes para você obter água. Primeiro, água líquida, alimentos e água metabólica. Davi, o que é essa água metabólica? Tem muita gente que tem curiosidade. A combustão, a oxidação de nutrientes como gordura e carboidrato produz água. Olha só que informação importante aqui nesse artigo científico. A combustão completa de 100 gramas de gordura produz cerca de 110 gramas de água metabólica na própria célula onde está sendo feita a oxidação dessa gordura. Então, emagrecer produz água. E quando você queima 100 gramas de carboidrato, rende apenas 55 gramas. Então, queimar a gordura produz muito mais água. Portanto, as reservas de gordura e os alimentos gordurosos são considerados particularmente valiosos como proteção contra a desidratação. De onde é que vem essa água metabólica? Preste atenção aqui agora para essa parte da explicação. Sempre que você constrói moléculas grandes dentro do corpo, como proteínas, como glicogênio, como ácidos nucleicos, DNA, RNA, para construir, você precisa juntar as unidades que formam essas macromoléculas. Os aminoácidos formam as proteínas, a glicose forma o glicogênio, e os nucleotídeos formam o RNA e o DNA, que são os ácidos nucleicos. Para eu juntar essas moléculas, eu preciso retirar água. Então, a água, ela não é só o meio onde a reação ocorre, ela participa ativamente do processo. Então, na hora que eu estou construindo as estruturas dos meus tecidos e as minhas reservas energéticas, como o glicogênio, eu estou fazendo a retirada de água. Já a respiração celular, que é a segunda forma de obtenção de água, ocorre, como eu já expliquei, a partir da oxidação dos carboidratos e dos lipídios. Então, de uma maneira geral, como é que nós podemos definir as duas grandes fases do que nós chamamos de metabolismo, que é o conjunto das reações químicas, bioquímicas que ocorrem no nosso corpo para manter as nossas funções vitais. Então, existem as reações que são chamadas de anabólicas, que são as reações de construção, e as reações catabólicas, que são as reações de decomposição. O metabolismo, portanto, é um equilíbrio entre esses dois grandes grupos de reações. Quando você está em fase de crescimento, do nascimento até a fase adulta, você está com mais reações de anabolismo do que de catabolismo, por isso ocorre o crescimento. Quando você chega na fase adulta, você entra em equilíbrio e depois você constrói menos e decompõe mais. Portanto, o metabolismo catabólico, o catabolismo vai ser superior ao anabolismo no processo de envelhecimento. Agora, o que são essas frases que estão aqui? Síntese por desidratação é o que caracteriza o anabolismo. E decomposição por hidrólise é o que caracteriza o catabolismo. Eu vou usar exemplos para vocês entenderem melhor. Preste bem atenção aqui agora. Quando eu faço uma
análise de como os alimentos proteicos que eu ingiro transformam-se em proteínas corporais. Como é que eu consigo transformar ovo em cabelo e queijo em músculo? Eu costumava usar essa figura de linguagem para chamar a atenção dos alunos. Então, no processo de digestão e absorção, eu estou fazendo catabolismo. Eu estou quebrando as moléculas grandes para liberar aquelas unidades que vão poder entrar no meu corpo e que eu vou utilizar para fabricar as minhas próprias proteínas. Que unidades são essas? São os aminoácidos. Então, quando eu pego uma proteína e preciso quebrar essa proteína no processo de digestão, eu estou usando a água para quebrar as ligações e esse processo se chama hidrólise. Por isso que o nome é decomposição por hidrólise. E aí eu libero os aminoácidos vão até os tecidos, e quando chegarem lá nos tecidos, vai ocorrer agora o contrário. Eu vou retirar a água e vou formar de novo as proteínas, só que agora de acordo com a programação genética do meu corpo. Por isso que eu brinco dizendo que nós temos capacidade de transformar ovo em cabelo e queijo em músculo. Então, dá uma olhada aqui agora nessa figura. A importância da síntese e da degradação de proteínas. Aqui à esquerda, tu estás vendo uma proteína sendo quebrada usando água. Na hora que você bota a água aqui, você separa a ligação. Aí separa os aminoácidos. É o que ocorre no processo de digestão. E aqui à direita é quando chega nos tecidos, aí você vai retirar a água e vai formar de novo a proteína. Então, aqui à esquerda você tem decomposição usando a água, decomposição por hidrólise. Hidrólise significa quebrar com água. E aqui desse lado você tem a síntese por desidratação. Então, quando você faz a síntese por desidratação, a água surge. Essa água é liberada, e essa água é água metabólica. Só que aqui a quantidade de água é muito pequena quando comparado com a respiração celular. Preste atenção aqui agora, a respiração celular. Quando você tem aqui o entendimento do processo, fica tudo mais fácil. Do que se trata a respiração celular? Como o nosso corpo retira energia daquilo que nós comemos. Então, pensa aqui do lado esquerdo. Os nutrientes combustíveis, carboidratos e lipídios, mais o oxigênio. Chega na mitocôndria, ela vai fazer a reação de respiração celular para retirar a energia dos combustíveis, da gordura e do açúcar, e no final ela vai produzir gás carbônico e água, e esse gás carbônico e essa água tem que ser liberado. E o processo libera energia, e essa energia é transferida para uma molécula chamada ATP. E é desse jeito que nós mantemos a vida. Então, aqui está o resumo da reação da respiração celular, onde essa primeira molécula aqui, C6H12O6, é a glicose, está reagindo com o oxigênio, que vai virar gás carbônico e água. Em resumo, os hidrogênios da glicose são retirados na mitocôndria, passados por uma máquina que extrai energia, depois, no final, ele reage com o oxigênio e vira água. E o gás carbônico é eliminado, principalmente através da expiração. Agora, aqui eu queria chamar a atenção para vocês de uma curiosidade que eu tinha quando era criança. Meu pai me estimulou muito a estudar biologia animal. E quando eu chegava nos animais que atravessavam os desertos, eu ficava muito invocado. Como é que esses animais caminhavam dias no deserto sem água, sem beber água, e suportavam, e sobreviviam. Aí algumas pessoas me diziam que o camelo e o dromedário tinham uma capacidade incrível de armazenar água em algum lugar dentro da barriga, dentro do corpo. E, na realidade, não era isso que acontecia. Todos vocês já viram fotos de dromedário, que tem uma corcova, e do camelo, que tem 2 corcovas. Qual é a função da corcova? A função da corcova, meus amigos, é exatamente reserva de gordura. E o que é que isso tem a ver com aquilo? Na oxidação da gordura, o camelo libera a água que ele vai consumir ao longo do trajeto, onde ele não vai ter mais água para beber. Então, dá uma olhada aqui nessas 2 reações para vocês terem uma ideia concreta. Aqui em cima nós estamos dando exemplo de carboidrato e aqui embaixo dando exemplo de gordura. Olha a quantidade de carbonos e hidrogênio que tem na molécula de glicose, C6H12O6. Agora, olha a quantidade de carbono e hidrogênio que tem na molécula de gordura. Olha a quantidade, meus amigos. Olha aqui a fórmula que eu já mostrei no slide anterior. Então, na glicose, nós temos 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênio. E produz 6 moléculas de água. Agora, olha a molécula da gordura. C55H104O6. Então, vai precisar de muito oxigênio, vai liberar muito gás carbônico e muito mais água. E é esta água aqui que é utilizada por esses animais que vivem em ambientes desérticos para que eles possam sobreviver muitos dias sem beber água.
Agora, no nosso corpo, vamos pegar dicas práticas. O que ocorre quando a gordura é oxidada? Lá no texto científico que eu mostrei para vocês, nós fizemos uma observação curiosa. 100 gramas de gordura, quando são oxidadas, produzem 110 gramas de água. Então, quando você está fazendo um programa de emagrecimento, como o que nós proporcionamos para os nossos clientes que têm interesse nesse objetivo, quando você queima, oxida meio quilo de gordura, você produz 550 gramas ou 550 ml de água metabólica. Se você não está se hidratando corretamente, o teu corpo não vai te deixar liberar essa água. E essa água vai ficar retida. E você não vai ter resultado, nem vai emagrecer, nem vai perder medidas. Então, aqui uma curiosidade que eu gostaria de compartilhar com vocês, e que vem de um outro estudo científico que eu tive acesso recentemente. Veja que interessante. O título que vocês estão vendo aqui dessa pergunta é exatamente o título do artigo científico que foi publicado nesse jornal britânico médico famoso. Quando alguém emagrece, para onde é que vai a gordura? Para um pouquinho para pensar. A gente escuta não sei quantas respostas a respeito dessa pergunta. E no próprio artigo científico, eles mostram uma pesquisa que foi feita com uma amostra de médicos, nutricionistas e educadores físicos e vejam a quantidade de respostas que foram obtidas a partir dessa pergunta. Quando você emagrece, para onde é que vai a gordura? Parte deles fala que vai se transformar em energia e calor. Parte deles fala que vai se transformar em outras coisas que não foram bem definidas. Outra parte fala que vai virar fezes, vai ser eliminado pelo intestino, vai se transformar em músculo, vai sair sob a forma de suor e urina, não sabem, e lá no final, somente os nutricionistas responderam que vai sair do corpo sob a forma de gás carbônico e água. Querem saber o resultado da pesquisa? Cientificamente comprovado, para onde é que vai a gordura que você queima quando está emagrecendo? Sai do seu corpo através dos pulmões, sob a forma principalmente de CO2. Porque parte da água que é produzida também, o próprio organismo utiliza em outras reações. Já o CO2 não participa, então ele é eliminado através dos pulmões. Então, grave isso. Quando você emagrece, a gordura é oxidada e grande parte dela é eliminada através dos pulmões. Agora, o que mais que ocorre quando a gordura é oxidada? O que ocorre é que esse tipo de fenômeno que vocês estão vendo aqui desenhado, é muito importante saber o que é que está acontecendo dentro do corpo. Lá atrás, vocês estão vendo as células de gordura bem ampliadas. Aqui à esquerda, vocês estão vendo o fígado e à direita, vocês estão vendo os rins. Quando você começa a perder gordura, diminuir o tamanho da célula de gordura, vai haver liberação de toxinas que estão armazenadas dentro da célula de gordura. Quanto mais toxina você expõe em seu corpo, através da poluição, através de alimentos com muitos aditivos químicos, através do tabagismo, através de uso abusivo de medicamentos, tudo isso se acumula dentro do corpo. Então, quando você emagrece, essas toxinas são liberadas, passa para o fígado transforma, depois passa para os rins eliminarem. Então, a eliminação de xenobióticos é outra função interessante, envolvendo esses três tecidos, quando a gordura é oxidada. Agora, é necessário que os rins estejam funcionando bem. Olha que dado interessante. Todos os dias os rins filtram ao redor de 120 a 150 litros de fluidos no nosso corpo. Lembrar que nós temos entre 5 a 7 litros de sangue. Passa pelos rins 120 a 150 por dia. Só que desses, aproximadamente 1 a 2 litros são removidos do corpo sob a forma de urina, o restante volta para a corrente sanguínea. Então, a água é essencial para o bom funcionamento dos rins. Se os rins não receberem água, eles não vão funcionar direito e não vão tirar os resíduos do metabolismo e os xenobióticos, e você vai terminar se intoxicando. Agora, a gente fala muito em rim e esquece de falar no cérebro. Né? Quando fala assim, se eu não beber água, vai ter pedra nos rins. Vocês já escutaram esse tipo de mensagem. Só que o cérebro, que é composto 85% de água, ele é extremamente sensível a pequenas mudanças na nossa hidratação. Então, apenas 2% de perda de água, da estrutura de água do nosso corpo, já pode causar redução de memória, enfraquecimento de outras funções cognitivas, como concentração, atenção, aprendizagem, velocidade de processamento de dados, tudo isso. Nesse artigo científico aqui está falando. A desidratação provoca um significativo comprometimento do desempenho cognitivo. Portanto,
também precisamos de água para o bom funcionamento das funções cerebrais. E que quantidade de água se recomenda hoje cientificamente? Porque a gente escuta também aquela recomendação genérica, né? Você tem que beber pelo menos 2 litros de água por dia, que dariam 8 copos de 250 ml. Só que isso é muito geral. Então, de acordo com o Instituto de Medicina da Academia de Ciências dos Estados Unidos, a recomendação de um adulto deve ser, para homens, nessa faixa etária de 19 a 70 anos, 3,7 litros de líquidos. E para mulheres, na mesma faixa etária, 2,7. As mulheres têm menos água porque têm mais gordura no corpo, certo? E isso explica porque tem um metabolismo também mais baixo e mais dificuldade de emagrecimento. Agora, como é que eu posso transformar isso aqui num cálculo mais prático? Que é muito difícil, né? Você fazer a medição disso aqui para cada pessoa. Então, existe uma dica que é, como referência, você usa 35 ml por quilo por dia. Então, você pega o seu peso atual e multiplica por 35 ml. Se você é uma pessoa que pesa 70 quilos, multiplicando por 35 ml, nós estamos falando de 2,5 litros. Agora, como é que eu obtenho essa hidratação? Preste atenção aqui a essa informação científica. O mesmo Instituto de Medicina recomenda que 80% da ingestão total de líquidos deve ser água potável e outras bebidas, enquanto que os 20% restantes devem vir dos alimentos. Então, eu montei esse gráfico aqui para vocês gravarem. Do lado esquerdo, 80%. Do lado direito, 20%. Do lado esquerdo, água e bebidas, principalmente chás, que tem baixa caloria, que tem efeitos fisiológicos interessantes pelos seus compostos bioativos, e alimentos, principalmente alimentos ricos em água, que são os alimentos de origem vegetal. Agora, eu quero chamar a atenção para esse ponto aqui. Eu montei esse slide aqui com a fonte citada, que é esse tratado de nutrição básica e dietoterapia, para mostrar para vocês o total de sucos digestivos que o nosso corpo produz em um dia, para você chegar à sua própria conclusão se é necessário você ficar bebendo água e líquidos durante a refeição. Se você mastigar bem, vai ser 1,5 litro de saliva, 2,5 litros de suco gástrico, meio litro de bile, 700 ml de suco pancreático e 3 litros de secreções intestinais. Totaliza mais de 8 litros de secreções digestivas. Precisa estar colocando refrigerante aí junto com a comida? De forma nenhuma. O que nós precisamos é mastigar corretamente para que a gente possa usar os nossos próprios líquidos sucodigestivos da forma correta a nosso favor. Agora, falando sobre os líquidos. Primeiro, prefira sempre água mineral e recipientes de vidro. Diminua o consumo de recipientes de plástico, porque esses recipientes, quando eles são transportados a longas distâncias, boa parte desses plásticos liberam xenobióticos, principalmente bisfenol A e fitalatos, que acumulados no corpo terminam trazendo problemas endócrinos. Então, vamos dar preferência à água servida e acondicionada dentro de recipientes de vidro. Sobre o chá, esse daqui é o mais espetacular dos chás e a bebida mais consumida no mundo depois da água. Existem mais de 4.000 substâncias que foram estudadas pela pesquisa na bioquímica e o poder antioxidante é um dos mais evidentes, propriedades termogênicas, ativação do metabolismo e também a oxidação das gorduras. Isso tudo dentro de um contexto de um estilo de vida ativo e saudável. Então, tem muitos artigos científicos falando que você, junto com a hidratação, quando você faz a eleição dessas bebidas com a base dessas ervas, você tem efeitos benéficos adicionais. E um dos efeitos mais importantes do chá verde é o efeito da oxidação das gorduras devido aos seus fitoquímicos, principalmente as catequinas, e se você associar com o exercício físico, você potencializa esse efeito para promover um emagrecimento saudável. Nós temos um produto do nosso portfólio que é campeão, que é considerado um dos melhores produtos dessa categoria em escala global. A Herbalife é uma empresa de nutrição de referência mundial hoje, e é o nosso Herbal Concentrate. Você pode adicionar limão para tornar a bebida mais agradável ainda e potencializar os efeitos do princípio ativo do chá no seu organismo quando você mistura com limão. Esse outro aqui é o nosso Guaraná, que também tem propriedades estimulantes e antioxidantes muito evidentes, e você pode utilizar esse produto, inclusive pode utilizar associado. Eu gosto muito de misturar os dois no meu amanhecer, quando eu tomo esse chá.
E sempre que você puder, dê esse input no seu metabolismo, dê essa ativada, procurando beber a maior parte possível da sua água, água gelada, porque a necessidade que o nosso corpo tem de equilibrar com a nossa temperatura interna vai gastar energia. E essa energia vai terminar vindo de dentro das nossas reservas. Então, quando você toma um copo d'água, não faz muita diferença, mas quando você toma 2 litros ou mais, aí você já vai ter aqui uma quantidade expressiva. O artigo fala que quando você utiliza essa água gelada, você queima 100 calorias por dia. Em uma semana, você queima 700 calorias. Em um mês, são 2.800 calorias a mais se você desenvolver o hábito de tomar água gelada. Agora, de todas as formas, evite comprar e dar refrigerante para seus filhos. Comprar para si e dar refrigerante. Porque tem tudo está comprovado sobre os efeitos colaterais negativos para a saúde, para o controle do peso, e quanto mais cedo você expõe, pior é a situação. Então, o próprio mercado está regulando e já tem uma série de iniciativas que estão sendo tomadas para reduzir o consumo. Tome também você a sua iniciativa, porque são calorias vazias, repletas de porcarias e péssimo para a saúde, que é o que está escrito em inglês. Por que alguém tomaria algo parecido com isso? E os sucos de fruta, o que a gente pode falar sobre eles? Os sucos de fruta têm uma legislação no nosso país que eu queria compartilhar com vocês e uma experiência interessante que eu passei em São Paulo aqui nessa foto. Eu fui tomar água, aí vi o cara preparando suco de laranja na hora. Aí eu cheguei, peguei uma garrafinha e perguntei para ele, bati um papo com ele, você está usando quantas laranjas dessa para colocar dentro dessa garrafinha? Ele diz, em média, de 8 a 10 laranjas. Não eram laranjas tão grandes, mas é uma quantidade muito grande de laranja. O que significa isso? Olhe aqui para a regra. O refresco em pó tem 0,02% de laranja. O refrigerante tem 10% de laranja. A bebida tem 30%. O néctar tem 50%. E o suco é laranja total, laranja integral. Isso aqui é a regra para a nossa legislação. Então, eu estava aqui na minha mão com esse recipiente do lado direito, que é o suco de laranja completo. Só que quando você toma um suco de laranja desse completo, o que é que vai acontecer? Preste atenção aqui para essa reflexão. Quando você processa, você retira as fibras. Se você pegar 4 laranjas inteiras e comer, cortando, engolindo bago, você vai chegar na segunda para a terceira laranja já ficando satisfeito. Da terceira para a quarta, você já vai fazer um esforço. Porque essa quantidade de fibra que você está ingerindo, em média 4 gramas de fibra por laranja, tem um efeito sacietógeno muito evidente. Agora, um copo grande de suco de laranja, feito com 4 laranjas, só tem 1,6 gramas. Cai para 10% a quantidade. Mas o açúcar está todo lá, com as calorias e todos os efeitos metabólicos que isso pode causar, certo? Então, esse é o problema. Então, qual é a dica que eu quero deixar para vocês e para a gente começar a concluir a nossa apresentação? Sempre que possível, hidrate-se com mais frutas e mais vegetais integrais, inteiros. Vocês estão vendo aqui 6 exemplos de frutos e vegetais que têm alto teor de água e uma ótima densidade nutricional. E aqui à esquerda vocês estão vendo uma salada típica minha, em que eu misturo mais de 10 vegetais diferentes, que já me dá uma excelente nutrição, uma quantidade significativa de fibras pré-bióticas e também uma quantidade razoável de hidratação, de maneira que eu vou para o prato principal já bem mais educado e vou ingerir muito menos volume. Esse daqui é um produto nosso, chamado Fiber Concentrate, que é uma mistura concentrada, quase em formato de gel, que você pode utilizar para preparar uma bebida altamente refrescante, saborosíssima, que tem fibras em quantidades bem razoáveis, são 3 gramas de fibra por porção, e que você pode utilizar ao longo do seu dia ou antes das refeições. Davi, quando eu pratico exercícios físicos, o que é que acontece com a minha necessidade de água? Você aumenta, principalmente se for uma duração superior a 30 minutos, porque você começa a perder não só água, como também eletrólitos, sais minerais através do suor, e isso precisa ser reposto. Então, a Herbalife desenvolveu, em parceria com o campeão Cristiano Ronaldo, um produto chamado CR7 Drive, que é uma bebida de reposição hidroeletrolítica que contém carboidratos para você repor o glicogênio que foi gasto nos seus músculos, no seu fígado, mas com vitaminas e minerais
de maneira que você combina a hidratação, o fornecimento de energia e a melhoria da performance. E ele é saborosíssimo. Quem pratica regularmente exercícios mais intensos pode usar antes, durante ou depois, que os efeitos são espetaculares. Outra pergunta que o pessoal faz, e a água de coco? A água de coco é uma das maiores fontes de potássio, pouquíssimas calorias, estão vendo aqui, 44 calorias por 200 ml, e muitos nutrientes, livre de gordura, a água, e com alto poder reidratante. Em algumas situações de desafios, a utilização de água de coco até como soro, em situações de guerra, como tem registro na história. Agora, aqui as dicas finais. Por que não se deve misturar álcool com antibiótico? Todo mundo aqui já ouviu essa recomendação. Menina, não pode beber não, porque tu está tomando antibiótico. Qual é a relação? O álcool, ele inibe o hormônio antidiurético. Então, você produz muito mais líquidos e excreta muito mais líquidos quando você está tomando álcool. E faz com que o antibiótico seja eliminado pela urina e não se concentre devidamente no tecido para executar sua função. O álcool em si tem efeitos colaterais com uma boa parte dos antibióticos, mas o principal efeito, de uma maneira geral, é simplesmente excretar a droga e a droga não faz o efeito desejável. Então, a pergunta, eu posso matar a minha sede com uma cerveja bem gelada? Eu acabei de falar, o álcool ele tem um desafio. Ele desidrata, ele acelera o processo de desidratação. Isso sem falar com o problema que está acontecendo no mundo, são 3 milhões de mortes por ano resultantes do uso nocivo de álcool, que representa 5,3% de todas as mortes. São mais de 200 doenças e lesões que ocorrem devido ao alcoolismo. Então, qual é a dica? Se for beber, faça com estilo e moderação, lembrando-se sempre da sua hidratação. Sempre com um copo d'água do lado. Tá certo? Dica muito importante. E agora aqui a conclusão. Comece bem o dia com a melhor nutrição e hidratação possível. É isso que nós fazemos, é isso que nós queremos propor para vocês. Eu sempre inicio o meu dia, e nas 2 horas iniciais do meu dia, eu já consigo ingerir perto de 1,5 litro de líquidos, sob a forma do meu Imunomix, que eu falei na minha aula passada, sobre café da manhã saudável, sob a forma do meu Super Shake e sob a forma do meu chá, que eu misturo o Herbal Concentrate com NRG, enquanto faço uma boa leitura, faço o planejamento da minha agenda e escrevo no meu diário. Então, essa é basicamente a minha rotina de início de dia. Então, vejam que importante tem você começar uma refeição onde você tem uma grande quantidade de hidratação junto com a nutrição que você precisa. Então, uma das grandes vantagens do Shake Herbalife Nutrition é a possibilidade de você misturá-lo com frutas e vegetais, além dos mais de 10 sabores que nós temos disponíveis no Brasil. Você permite você variar o sabor, aumentando a hidratação e, ao mesmo tempo, os benefícios nutricionais. E aqui eu queria deixar com vocês as minhas últimas dicas. Os 10 benefícios de manter-se hidratado. Então, como a gente viu nessa aula, a água é o nutriente mais importante do corpo. Eu queria que vocês pegassem agora essas últimas dicas para vocês lembrarem e ficarem com essas informações. Primeiro, converte os alimentos em combustível e libera energia. Se você está desidratado, você vai retardar seu metabolismo e vai diminuir a liberação de energia e vai também diminuir a oxidação das gorduras, que é fundamental para o emagrecimento. Segundo, manter o nível sanguíneo saudável. A desidratação pode tornar o sangue espesso, favorecendo a formação de trombos, que vocês sabem que está por trás dos problemas cardiovasculares, como infarto do miocárdio e acidentes vasculares cerebrais. Terceiro, manter as juntas lubrificadas e macias. Isso é fundamental para quem pratica exercício, para quem quer locomoção a longo prazo. A hidratação pode reduzir as dores articulares e facilitar o movimento, sobretudo nas pessoas mais idosas. Próximo, transportar sangue com oxigênio e nutrientes. A desidratação pode prejudicar essa função essencial do nosso sangue, prejudicando o funcionamento e o desempenho de todo o organismo. Equilibrar a distribuição dos eletrólitos, que são aqueles sais minerais importantes para manter o volume das nossas células e a transferência dos fluidos nos nossos diversos tecidos da maneira equilibrada. Então, a hidratação ela previne a fadiga muscular e proporciona uma boa transmissão de impulsos nervosos.
Remoção dos resíduos metabólicos, que nós falamos bastante. A hidratação ajuda o fígado a detoxificar e os rins a eliminar os resíduos do metabolismo e as substâncias tóxicas. Digerir alimentos, absorver e assimilar os nutrientes. A hidratação contribui para a formação dos sucos digestivos, mas também proporciona a ação das enzimas que liberam os nutrientes dos alimentos para que cheguem até as nossas células. Manter a pele mais jovem e macia, portanto, beleza, estética, aparência. A desidratação torna a pele seca e enrugada, diminuindo a sua eficácia no controle da perda excessiva de líquidos corpóreos. Manter o equilíbrio da temperatura do corpo. Isso aqui é uma das principais funções da água na nossa biologia. A desidratação prejudica a sudorese, que é um dos mecanismos centrais na regulação da temperatura corpórea, principalmente quando você está envelhecendo. E, finalmente, reduz a sensação de fome. Beber um bom copo d'água antes da refeição principal pode ajudar a ingerir menos alimentos, além de facilitar a sua boa digestão. Então, aqui, a gente conclui a nossa aula de hoje. Eu quero dar meus parabéns pela sua participação, por você ter priorizado essa atividade na sua agenda, e quero também me despedir das pessoas que estão nos assistindo no YouTube. E agora é hora da gente entrar em ação. Procure o consultor que convidou você para assistir essa aula e tome a melhor decisão. Faça parte desse movimento global do estilo de vida ativo e saudável. Uma grande